Muito boa tarde, bem-vindos à Revista da Semana. Comigo estão Silvério Cunha e José Faustino para analisar os temas que marcaram as notícias dos últimos dias. E bem recente é o caso da Madeira. O que se sabe até ao momento desta operação da Polícia Judiciária que visou Miguel Albuquerque e Pedro Calado, envolveu buscas em vários pontos do país, foram detidas 3 pessoas, incluindo o autarca do Funchal, e já levou ao anúncio de Miguel Albuquerque de que vai deixar o governo da Madeira. Silvério Cunha, uma análise a este acontecimento? Bem, nós continuamos. Boa tarde, antes de mais. Nós continuamos a ter, digamos, os mesmos problemas de sempre, que são estes. Em primeiro lugar, estamos numa situação que. Eu vou começar por lhe dizer o seguinte: eu acho que nós estamos numa sociedade muito em crise, que aliás não é caso único. Eu acho que a sociedade mundial está em crise porque está num momento de grande transição. E neste momento de grande transição, é claro que há, a meu ver, muito menos consciência normativa, as normas e as leis não estão bem organizadas porque depois acabam por, digamos, sofrer desregulações de ordem vária. Há muita espécie, digamos assim, de problemas que se põem hoje até no plano global. E acontece que um desses problemas realmente são as acusações sistemáticas de um sistema também judicial que, à partida, tem procedimentos que permitem, com as novas tecnologias de informação, que haja também depois uma grande confusão sobre, digamos, o fundamento e a origem das coisas. Agora, isto para dizer o quê? Para dizer que, evidentemente, não é de admirar que nós entramos, parece, num ciclo, não é de admirar que tenhamos entrado num ciclo onde, digamos, todos os dias é cada cavadela sua minhoca. Ou seja, parece que toda a gente passou a ser suspeita, parece que toda a gente passa a ter grandes problemas, depois há aquilo que eu chamo também coisas muito espetaculares. Dou o exemplo agora de Madeira, foram 200 agentes de avião com os magistrados do Ministério Público para fazer as buscas todas lá, como se, enfim, não sei se a Polícia Judiciária existe na Madeira, se não existe, mas existe, pronto, mas quer dizer, foi assim uma espécie de expedição quase militar. E o que acontece agora é o seguinte, é que nós estamos a verificar que o sistema político, como todos os sistemas políticos, cria, é a tal questão que já aqui abordámos várias vezes, cria, por um lado, oportunidades que se abrem de, digamos, excessos no plano do exercício do interesse próprio, e que é criminalmente ou penalmente punível, mas, ao mesmo tempo, cria aquilo que equívocos quanto a um problema muito importante, que é o problema de sabermos até que ponto é que o poder político pode agir com alguma discricionariedade nas escolhas das políticas públicas que, digamos, constrói, ou quer realizar, ou que concebe. E este é o problema que se põe. Claro que a questão da Madeira é uma questão que, digamos, agora levanta muitos problemas de redes sociais, inclusivamente, porque nós temos vivido problemas similares ou análogos, ou similares, ou parecidos para a opinião pública, para as percepções da opinião pública, noutras ocasiões, como foi o caso da admissão do Governo, da dissolução da Assembleia da República, e, portanto, agora, claro, a gente levanta o problema de saber se na Madeira é a mesma coisa, e depois é claro que os agentes políticos, e a meu ver esta crítica que eu faço de um bocado geral é esta. Primeiro, claro, faço uma crítica global ao sistema, isto é, parece que entramos todos em crise e de repente estão-se a acumular sintomas de crise por todo lado, que é uma coisa um bocado estranha e até para muita gente nas redes sociais, vejo eu, surge como sendo suspeita. Isto é bom que se diga porque é uma percepção que pode estar profundamente errada, mas é uma percepção que existe e eu acho que os poderes públicos, cada um no âmbito das suas competências, devem ser claros quanto a esse ponto. Ou estamos perante uma crise efetiva, e que se acumulou tudo, parece que agora é uma avalanche, um deslizamento de terras, digamos assim, ou não é o caso. Bom, primeiro ponto. Segundo ponto, é evidente que agora nós estamos a padecer de um problema que é este, é que, digamos, todos os sistemas políticos têm, evidentemente, deslizes deste tipo. Isto é, deslizes do género de favoritismos eventuais, enfim, alegadamente, não é? Tem suspeitas disso, suspeitas daquilo, suspeitas daquele outro, e é evidente que nessa altura o sistema tem que ter uma resposta igual para todos, tem que ter procedimentos semelhantes para todos, tem que distinguir bem o que é o âmbito jurídico do que é o âmbito político, porque não se podem de separar estes dois âmbitos, mas tem que se distinguir, que é uma coisa que é muito difícil de fazer, e é uma coisa que tem que ser feita pelas autoridades competentes de todos os lados, e o que agora está a acontecer é que dá a sensação de que estamos perante uma espécie de turbilhão em que ninguém acredita em ninguém e agora parece que vale tudo. Nós passamos daquilo que eu vou chamar a baixa política para a política rasa.
porque é uma política que ao mesmo tempo também se mistura com um outro ambiente, que eu termino com isto dizendo o seguinte, que é, parece que estamos ao mesmo tempo sem ideias. Os partidos não têm ideias, não há visões para as coisas, não há, lá está, uma sociedade, e isto eu sinto mesmo isto, uma sociedade tem que ter objetivos de fundo, e tem que proporcionar às pessoas duas sensações que são muito tensas e muito diferentes, que é a sensação da certeza e da estabilidade e ao mesmo tempo a sensação da incerteza, isto é, a política em parte é certeza quanto à sua estabilidade mínima e a incerteza sendo democrática, porque as escolhas permitem diferenciar e permitem que o tempo diferencie escolhas ou permite a pluralidade de escolhas. O que nós estamos a viver aqui é mais do que isso, é uma espécie de avalanche e um turbilhão de assuntos que não se conhecem bem, que levantam problemas enormes nas percepções sociais, na opinião pública, e ao mesmo tempo, eu também devo dizer, e termino, acho que os poderes públicos, o Judicial, o próprio Presidente da República, enfim, os poderes públicos em geral, não são capazes de esclarecer exatamente e ter critérios que sejam estáveis para esclarecer os problemas que surgem. Agora, não posso deixar de dizer, e com isto ponho ponto final para já, que é isto, é que, na verdade, eu acho esquisito que estes turbilhões apareçam todos ao mesmo tempo e simultaneamente. Acho esquisito e escusado. José Faustino, era escusado ou é estranho todo este turbilhão judicial em torno da política? Há muito tempo que se falava na Madeira dos favorecimentos dos grupos empresariais que por lá há e que desde o tempo de Alberto João Jardim, mas e agora há este processo que leva 2 aviões militares de carga com inspectores da Judiciária. E agora a admissão do Miguel Albuquerque, que foi constituído arguido. E também, se calhar, aqui um pouco ir ter às palavras de Silvério Cunha, o Presidente da República, que neste caso aceita um governo com outros protagonistas, sem eleições. Pois, quer dizer, isto de facto a nossa política e o nosso regime está muito mal, precisa de obras muito urgentes, isto está tudo errado. Está tudo errado. Eu tenho aqui falado várias vezes. Há um poder exacerbado do Ministério Público, eu acho que não, está tudo errado, o Ministério Público tem que cumprir a sua missão, com certeza, os magistrados do Ministério Público, magistrados ou não, mas os agentes do Ministério Público têm que ter liberdade e autonomia para fazer aquilo que têm que fazer. Agora, não pode haver o impacto mediático que está a haver, o impacto que está a haver nisto. Porque senão, de facto, como já alguém também disse, há 3 maneiras, por exemplo, de dissolver um governo. É a Assembleia da República, o Presidente da República e o Ministério Público. Não pode ser. O Ministério Público nem sequer tem legitimidade democrática e eleitoral. Não, tem democrática, mas não é eleitoral. Eu sou muito apreensivo a esta coisa do Ministério Público e não comecei por dizer, mas vou agora dizer que há a presunção da inocência, as pessoas só são culpadas depois de serem condenadas em tribunal e depois de trânsito em julgado. Portanto, há sempre a presunção da inocência. Agora, com o caminho que isto leva, isto não sei que rumo vai, porque há uma queixa anónima, que é outra coisa, que é uma aberração total. É uma aberração total. Eu sou contra as queixas. Eu só aceito as queixas anónimas em caso de segurança nacional, que é uma coisa que se liga pouco em Portugal. Ou crimes contra as crianças. Ou isso. Sim, admito que até que haja outra exceção também, qualquer, mas uma coisa de grande gravidade. Portanto, eu ponho sempre como exemplo a segurança nacional, que é uma coisa que a gente aqui liga pouco, mas que admito que aí se abre de facto uma exceção. Mas, de resto, isto caminha por um ponto muito complicado, em que nada é certo, tudo é duvidoso e as pessoas começam a desacreditar, ninguém quer ir para a política e cria-se aqui um sarilho dos diabos. Quer dizer, um caso destes, como o professor disse, e bem, porque depois está tudo encadeado. Vão daqui 2 aviões da Força Aérea com agentes da Judiciária, com magistrados e com jornalistas para fazer a reportagem.
Depois demite-se, não se demite. Depois, eu acho que ele não tem que se demitir, como o Sócrates não tinha. O Costa não tinha que se demitir. Aliás, eu chamei sempre aqui a atenção. O Costa foi manhoso quando se demitiu por causa do parágrafo. O motivo, para mim, da demissão dele não era o parágrafo, era o resto. Depois aquilo lá das notas, isso, veio depois. Não, era o acumular de coisas que acontecia no governo e de suspeições e tudo isso, é que poderia levar à sua demissão. Não o parágrafo. De ele aparecer alguém que disse o nome dele, isso não é. Mas ele agarrou no parágrafo, porque ele foi hábil nisso. O que é que aconteceu? Entre outros, veio logo Miguel Albuquerque, qual papagaio, e não sei o quê, admitir-se, não sei o quê, não sei o quê. É claro, agora tem que se demitir. Ele já quando foi das eleições também falhou. Disse que se não fosse o mais votado, não tivesse maioria, que não governava. Mas governou. Ora, agora tinha que se demitir. O problema é que, e voltando às questões das denúncias anónimas, que em rigor pode ser o magistrado a fazer a denúncia a ele próprio. Telefona para ele próprio. Quando chegar a telefonar, a fazer a denúncia. Portanto, isto não pode ser. Ou seja, temos de criar o hábito que, enquanto não houver julgamento e trânsito em julgado, as pessoas fazem a vida deles normal. Agora, se a pessoa for condenada porque no exercício das suas funções cometeu atos de corrupção, não vou agora repetir o rol que já todos crimes de flagrante delito, por aí adiante, portanto, aí com certeza que não pode exercer as funções. Naturalmente que sim, é compreensível. Agora, é suspeito, é arguido, mas ainda nem sequer está em julgamento. Eu até aceito. Vamos lá ver. Eu se pusesse a coisa em mim, que Deus-me livre que eu assumisse um cargo desses, nem pensar, nem de perto, nem de longe, já não tenho idade para isso, e se eu tivesse, nem pensar nisso. Mas eu digo, quer dizer, se houvesse um problema qualquer, uma suspeita, enquanto eu era suspeito, bom, sou suspeito, logo se vê. Agora é arguido, logo se vê. Talvez. arguido não quer dizer nada. Claro, mas Rigor não quer talvez, dizer nada. começando o julgamento, talvez eu abandonasse o cargo. Talvez. E eu estou convencido que esta é a prática que tem que se começar a ter. Porque senão, isto, eu nem digo que isto vai para o fundo, porque já bateu no fundo. Isto cada vez está pior. É que não se arranja ninguém. Quer dizer, eu acho graça, o Matias não pôs aqui na ordem de trabalho, mas acho uma graça tremenda àquele indivíduo. Aqueles indivíduos passaram do PSD para o Chega, não é? Agora há um que, alegadamente, lá está condenado a isso, que fez ali uma moscambilha com as viagens. O deputado Maló, o deputado Maló. É claro, o André Ventura. O André Ventura não pode fazer o trabalho. Rua! Despediu logo. E tudo isto, que são coisas simples, coisas da vida e factos, não sei o quê, mas que capitalizam e descredibilizam politicamente. Para as pessoas, isto é tudo uma data de corruptos. Cá está. Olha, energicamente. André Ventura faz o que diz. O outro fez, não sei, rua, já não serve. É o que parece. E como dizia o Salazar, eu estou a bater na mão, mas eu dizia, em política o que parece é. E é de facto, é verdade. Porquê? Isto, eu acho que os políticos deviam pôr a mão na consciência. Os políticos é magistratura. É magistratura. Eu não digo que não vai agora cá o juiz, não, mas o Supremo Tribunal, o Conselho, como é que se chama? O Conselho de Justiça, da Magistratura, da Magistratura, o Conselho do Ministério Público, etc., deviam, lá nas suas agendas, nas suas programações, nas suas coisas, deviam fazer umas preleções, umas reflexões, umas jornadas de reflexão sobre esta matéria. Sobre o funcionamento do regime. Mas sobre a justiça temos o caso Sócrates, que entretanto ontem voltou à baila informativa, porque o Tribunal da Relação voltou atrás na decisão, ou aceitou o recurso do Ministério Público e criticou Ivo Rosa, o juiz de instrução, então, por não concluir que ninguém gasta milhões que não lhe pertencem. A partir daqui acabou por colocar de novo para julgamento todos os crimes que o Ministério Público tinha imputado e queria julgados.
Silvério Cunha? Eu penso que não foram todos, foram quase todos. Acho quase que todos, sim. Cá em alguns. A questão que se põe é um bocado esta, mas sempre a mesma, quer dizer, que é a seguinte, quer dizer, o Tribunal da Relação achou Isto é um caso que terá alguma vez fim? Pois, a questão que se coloca é esta, porque o Tribunal da Relação veio aceitar a ideia de que, no fundo, tinha que ser atrás do dinheiro. Enquanto que o juiz Ivo Rosa parte do outro princípio. O juiz Ivo Rosa parte do princípio de que compete, digamos assim, que é possível uma pessoa ter esse dinheiro, afirmar que o tem, desde que a origem, digamos assim, desse dinheiro não seja suscetível de ser, digamos, comprovadamente, digamos, criminosa. Explicando a coisa melhor, eu lembro-me sempre de que um dos argumentos de José Sócrates foi este. Ele deu muitas vezes o argumento de que o avô tinha lá todo este dinheiro e estas amizades, quer dizer, que as amizades com os amigos não têm limites, portanto, o José Sócrates veio admitir isso. Eu ponho assim a questão. Agora, a questão que se coloca, depois eu quero fazer uma referência aos 75 mil euros, porque a questão que se põe é esta. Há duas coisas que me impressionaram sempre. Eu não sigo o processo de José Sócrates, como é evidente, e não estou lá metido, portanto não sei de nada, mas também não o sigo, já estou farto dos artigos do jornal e do que dizem os jornalistas, porque, claro, aquilo é uma novela que se arrasta há anos. Agora a questão que se coloca é esta. O professor lembra-se de um romance que havia que era o Simplesmente Maria. Simplesmente Maria, exatamente, perfeitamente. Uma telenovela. Uma tela era uma coisa, não era uma telenovela, era uma não. Era na rádio, era uma coisa da rádio. Era com fotografias, era. Mas isso era fotonovela, mas havia depois na rádio um programa que era esse, Simplesmente Maria. Bom, e Maria simplesmente. Bom, mas a questão que se põe é esta. Eu sempre ouvi dizer que duas coisas que por acaso me admiram sempre no caso de José Sócrates e que não sei se foi provado, se não foi, portanto eu estou a lembrar-me de duas coisas curiosas que vi. Que eu vi. Uma delas era que se dizia que a mãe de Sócrates e o próprio Sócrates diziam que tinha havido, o avô tinha feito uma fortuna no Wolframio nos anos 40, e isso nessa altura não era suscetível de comprovar, porque a pessoa podia guardar o dinheiro todo num colchão, não havia impostos previstos para isso, não havia nada, e portanto o avô fez aquele dinheiro e acabou, e seja como for, acumulou aquele dinheiro e depois passou à filha, a filha passou ao filho, e portanto agora a questão é esta, ninguém pode julgar nada. Suponhamos que alguém tinha herdado um ascendente meu, tinha 300 quilos em barras de ouro, escondidos na garagem, e que morreu e que passou para um outro ascendente meu, depois passou para mim, e eu fui vendendo e aparecendo com dinheiro derivado de tudo isso. Claro que tudo isso é hoje passível de ser rastreado, mas às vezes no início dos inícios não é assim tão fácil. E acontece que sempre achei, no entanto, que uma coisa curiosa. Eu não sei, sinceramente, o que é que fez ou não fez o engenheiro Sócrates. Agora a questão que se põe é assim, ele disse na altura isso, ele podia ser podia, digamos, admirou sempre o ambiente de suspeição que rodeia isso, como se fosse líquido, que as coisas sejam assim. Outra coisa que eu sempre achei esquisito foi dizer-se assim, bom, os amigos não emprestam esse dinheiro, e até levavam o dinheiro em numerário a Paris, né, com aquele motorista e tudo isso. E eu, sinceramente, acho que isso, qualquer pessoa excêntrica, como dizem agora os anúncios do Euromilhões, qualquer pessoa excêntrica pode fazer. Eu se ganhar 100 milhões de euros, podia dar-me ao luxo de mandar para Paris, todos os meses, 200 mil euros num saco de plástico comprado ali num hipermercado qualquer, ao Matias, que vivia em Paris. Portanto, vamos cá ver, eu posso fazer isso, como posso ter em casa 50 milhões de euros guardados numa estante. Bom, a questão que se põe é esta. E isto, a meu ver, é que... Só se pôs dar ao Matias era para não pagar imposto. Claro. Se nos desse, tinha que pagar imposto. Sim, mas a questão é esta. Mas a questão é assim... Sendo o dinheiro seu. Sim, mas a questão é esta. Mas a questão é saber se eu não tinha que ser multado e pagar mais taxas enormes. Até ao ser filho. Sim, mas não teria que ser multado e pagar mais taxas enormes. Outra coisa é ser um crime não sei o quê. A questão que se coloca é um bocado... Eu nunca percebi muito bem tudo isso, porque realmente acho que o Matias perguntou, acho que isto chegará a um fim. Eu vou ser franco e acho que isto está-se a tornar realmente muito pantanoso a um certo nível. E há também um problema que se põe à justiça agora, que é este, é que o caso Sócrates, para o bem ou para o mal, com razão ou sem ela, eu não sei o que é que vai acontecer, como é evidente, não vai ser um caso, vai ser um caso que vai ser decidido, e vai ser um caso que vai marcar profundamente ou o engenheiro Sócrates, que vai apanhar uma pena qualquer, ou a justiça, se não chegar a conclusão nenhuma. É que se não chegar a conclusão nenhuma, a justiça cai. E isso também é um problema que se põe à justiça e à sociedade, por uma razão. Eu não quero que a justiça caia. Mas não quero que a justiça caia por maus motivos.
Quer dizer, se ele tiver que cair por bons motivos, deve cair. Temos que arranjar um outro sistema. Mas eu acredito na justiça e, portanto, acho que a justiça está perante um problema muito difícil para ela mesma. Porquê? Porque a questão do caso Sócrates tornou-se uma questão quase de vida ou de morte para a justiça poder provar que é justa, o que é uma coisa absurda, porque a justiça, à partida, é justa, porque aplica a lei. Bom, isto permite-me agora dizer só uma coisa, que é uma coisa simples, que é a seguinte. Para passar então ao José Faustino, para um É só para comentário dizer breve. que, e é por isso que eu recuso-me a dar muita importância excessiva, por exemplo, à questão dos 75 mil euros escondidos nas páginas dos livros de uma estante. Por uma razão muito simples. E isto levava-nos à história, as brincadeiras que há agora com as estantes e o gozo que há com a história da estante. Por uma razão. Porque eu também não me importo nada que uma pessoa esconda 75 mil euros em rolos de papel higiênico, em meio de livros, em estantes, em malas, o diabo a sete. O importante é saber dele quem é o dinheiro e de onde veio e para onde vai. Essa é que é a grande questão. De resto, qualquer pessoa pode fazer o que quiser e vou mais longe. Sinceramente, eu acho que verdadeiramente, se um adjunto de um primeiro-ministro põe o dinheiro dele, se for dele, claro, e estiver legalizado, for dele, nas estantes do sítio onde trabalha, ao lado do gabinete do primeiro-ministro, o criminoso e ilegal seria pôr no gabinete do primeiro-ministro. Agora, se for nas estantes dele, mesmo no local de trabalho, tem direito a fazê-lo. Corre risco de lá ser, por exemplo, a senhora de limpeza, ver aquele papel e jogar aquele papel no chão e levá-lo na limpeza. Portanto, a questão que se coloca é um bocado esta. Eu só queria dizer, portanto, a chamar a atenção para uma coisa que é, chegou-se um bocado também a uma paranoia que é preciso também medir com algum cuidado, porque isto está-se a tornar uma coisa perfeitamente doentia no nosso país. E que eu acho que urge pôr termo a isto, que é dizer assim, o dinheiro deve estar legalizado, deve saber-se quem é, de onde veio, para onde vai. Pronto. E deve-se respeitar a propriedade do dinheiro e essas coisas assim. Agora, o problema que se põe é fazer esse folclore depois doido, e eu creio, e finalmente, só queria dizer, eu creio que o caso Sócrates vai demorar muitos anos e no final vamos ficar com um sabor amargo, porque há de haver sempre gente que acha que ele foi, se for condenado será injustamente, e haverá sempre gente que, se não se chegar a prova nenhuma, ou se ele for condenado por um crime ligeiro ou 2 ou 3, em vez de 22, achará que nunca foi feita justiça nenhuma. Isto é o pior que pode acontecer ao sistema judicial, ao sistema jurídico. José Faustino, o Tribunal da Relação quer então saber o caminho do dinheiro, ou segue o caminho do dinheiro. É uma derrota para José Sócrates esta decisão da relação. Ele já anunciou que vai recorrer. Vamos lá ver. O engenheiro José Sócrates é arguído, não é? A derrota e a vitória para os advogados que lutam com essas coisas e o Ministério Público, com as teorias da justiça e tudo isso. E há aqui filosofias diferentes. O juiz Carlos Alexandre tem uma filosofia e um modo de ver e analisar a justiça de uma forma. Este juiz Ivo Rosa, que agora são ambos desembargadores, têm pé de igualdade com as 3 desembargadoras que tomaram a sua decisão. Parece que há aqui pontos de vista e abordagens diferentes. Isto é uma novela tremenda. Eu cá para mim, sempre aqui tenho dito isto na rádio, a minha convicção é que José Sócrates, como não podia ter negócios, sendo primeiro-ministro, estava na política e queria fazer negócios e não podia ter isso oficializado, e então tinha a sociedade com o outro engenheiro, como tinham antes, penso eu, sempre tiveram, e continuaram a fazer negócios que corria tudo em nome do outro. E quando ele deixou de ser presidente, que o dinheiro dele de volta. E depois, como é vaidoso e gosta de ter apartamentos em Paris e bebe do fino, como diz o outro, criou dinheiro. Portanto, para mim a história é essa. E o Ivo Rosa aproximou-se mais da verdade, embora também não é bem como ele diz. Na minha opinião, posso estar enganado, e não estou a dizer que não houvesse crime do ponto de vista jurídico, nem estou a dizer que não houvesse falha do ponto de vista político, não estou a dizer isso. E fiscal até. E fiscal, não estou a ilibar de maneira nenhuma o engenheiro José Sócrates. O que estou a dizer é que para mim a história foi sempre essa, aquilo é mais do que evidente, não é? Quer dizer, não, porque só é a única maneira de justificar que alguém dá não sei quantos mil euros a uma pessoa para comprar um apartamento, para isto e para aquilo, é porque são sócios, o dinheiro é dele. Não. Mas nunca exclua a amizade, nunca exclua a amizade. Não, quer dizer, professor, quer dizer, eu não excluo a amizade. A questão é mas a amizade é uma questão por benefício também do seu poder. Eu admito não é? que sou capaz de oferecer. O professor não tem carro, mas agora teve ali um reflexo, não sei o quê, e o senhor vai tirar a carta.
eu admito, eu não o farei porque não posso, né? Mas se pudesse, tinha muito gosto em lhe oferecer um carro, por exemplo, uma brincadeira. Mas é uma vez, é uma coisa esporádica, não é? Agora, sistematicamente não. Portanto, isso é que ali estão os sintomas todos. Quer dizer, o juiz Ivo Rosa arranjou ali uma outra história. Quer dizer, eu aqui não fundamento com questões jurídicas. Eles fundamentam com questões jurídicas e com as leis, como não pode deixar de ser. O que é certo é que nos mecanismos legais, e aí é o que é, as coisas são o que são, um juiz de instrução tomou uma decisão, ele recorreu, outro juiz tomou outra, houve um recurso do Ministério Público para o Tribunal da Relação, decidiu outra, e agora vão recorrer, salvo para o Ministério, para o Tribunal Constitucional, Sócrates. Também não percebo porque é que não pode concorrer para o Supremo, mas, enfim, ainda estamos em fase de instrução. Ainda não passámos daí. Isso é legítimo. Portanto, eu acho que há uma outra coisa que costuma dizer que põe-se em dúvida as manobras delatórias. Ou seja, o engenheiro Sócrates recorre para ganhar tempo. Não. Tem o Ministério Público que recorre para quê? Aqui foi um recurso do Ministério isto Público. Demora muito tempo. É um recurso do Ministério Público. Portanto, isto demora tudo muito tempo. Agora, as pessoas têm direito ao recurso. O engenheiro Sócrates, toda a gente. Ao recurso. Agora, dizem que aquilo tem 6.000 páginas, mais. Deve ter muitas Aquilo é uma coisa. Até, é uma loucura. Aquilo é uma loucura. Eu já vi. Ontem dizia-se que não se conseguia fazer o upload do fecheiro dentro do sistema porque. Aquilo é uma caminhonete carregada de pastas de arquivo. Aquilo é uma coisa louca, não é? Quer dizer, uma pessoa só a ler aquilo. Eu nem queria aquilo para mim, nem que me pagassem uma fortuna. Eu queria gostar de uma coisa daquela, nem pensar nisso. É que aquilo, eu não sei, uma coisa daquelas faz, mas tudo isto é muito demoroso. Esse leva-nos ao tal problema que também aqui temos falado, dos megaprocessos, dos processos mais pequenos, etc. E por aí adiante. Agora, o ponto disto tudo, eu não sei, quer dizer, para a minha tranquilidade, ou dos portugueses, se o engenheiro Sócrates for preso ou não for preso, se for condenado ou for condenado, acho que adianta pouco para a saúde dos portugueses. Agora, o problema aqui é que o homem foi primeiro-ministro, houve aqui uma série de coisas, e eu sou levado a crer, eu não vou agora dizer, houve um presidente de Câmara cujo passatempo principal era guardar dinheiro, e quando perdeu a Câmara, tinha a Câmara cheia de dinheiro, que foi bom para o outro que veio a seguir, porque ele não fazia nada. E o objetivo passa a ser esse. Pode não ser guardar dinheiro, mas é manter as contas certas, contas certas, dentro dos parâmetros, não ter dívidas, tudo isso, mas não fazer nada. Será esse o caminho para Portugal? Eu não sei, quer dizer, e tudo isto cada vez, como acho que já aqui falamos, cada vez está mais turvo, mais pantanoso, mais confuso. E eu vejo, tirando as questões do futebol, que de futebol pouco se fala, é a mesma coisa. Verdade, é verdade. É à volta das coisas da bola, do futebol em si, das táticas, não. Eu ainda não aprendi futebol, eu gostava de aprender, não aprendi, mas o que é que se passa? Não é muito, para dizer que não é nada, também não quero ser mentiroso. É uma percentagem diminuta de propostas, de soluções, de resoluções dos problemas dos portugueses, do país, do regime, etc, etc, etc. E o que se passa à vida é discutir estas situações. É isto. Vamos partir para outro tema ligado com a política. Eu até quero dizer o seguinte, isto é curioso, porque à parte destas coisas todas, da bola e destas coisas, que já é quase parecido, é a situação internacional das guerras, que também já falaremos. Já lá iremos, se tivermos tempo, naturalmente. Vamos ter mas tempo de ninguém ouve falar, e se eu estiver enganado vocês corrijam-me, alguém do governo, candidato ou aquilo que for, a discutir sobre questões de defesa nacional, estratégia para o mundo, Portugal na NATO. Não ouço falar em nada. Isso é uma questão pertinente para o tema mais à frente. A Europa está a discutir um argumento que vai ser obrigatório. Já lá vamos. Em Portugal não só falar nada. Já lá vamos. Só tem ouvido falar uma coisa. Nada. Já vamos a esse assunto. Para já. Bem, mas é só para dizer. Para já, diversos partidos já apresentaram candidatos em Évora. Os três partidos mais votados, também.
O PS coloca o autarca de Vendas Novas como cabeça de lista. O Presidente de Câmara, que vai deixar de o ser, renunciar ao mandato para ser candidato. O PSD volta a apresentar a deputada Sónia Ramos, agora na coligação com a AD, e vai buscar também um vereador, um candidato do CDS em Montemor Novo. E a CDU escolhe a deputada Alma Rivera, anteriormente eleita por Lisboa. O Chega apresenta Rui Cristina, dissidente do PSD, e que ainda foi incluído nas listas da AD no distrito de Faro, mas entretanto deixou. A Ilha e o Livre também já escolheram os seus cabeças de lista. Silvério Cunha, como é que antecipa a disputa política no distrito de Évora, onde só se podem eleger 3 deputados, e na última eleição um partido levou 2, o PS, e o PSD levou 1. Será que vamos ter uma distribuição diferente ou não? Bem, é possível, pode acontecer que haja uma distribuição diferente, porque no fundo é assim, com três. Eu penso que qualquer partido, a partir, dependendo naturalmente do que os outros têm, mas a partir de 14, 15, 16% podem ter sempre um deputado, apesar de 3, não é? Com 4 era assim, pelo menos. Agora com 3 é capaz de ser um bocadinho mais elevado, mas no fundo é um bocado isso. Agora, a questão que se coloca é um bocado esta. Eu não sei o que é que vai acontecer. Eu acho que, muito francamente, o que vai acontecer em Évora provavelmente poderá ser também reflexo do que vier a acontecer no país. Ou seja, há uma grande fragmentação, mas há agora uma confusão muito grande. Os partidos, curiosamente, estão a fazer... Eu também queria chamar a atenção para esse ponto. Não falo em especial do partido A ao partido B, mas eu acho que está a acontecer uma coisa... Naturalmente, há partidos que são sólidos nisso, sei lá, o Partido Comunista Português tem sempre os seus militantes que aparecem, digamos, a liderar listas e, portanto, com o seu passado de, digamos, militantes de partido, etc. Mas... Portanto, nem todos os partidos acontece isso. Mas, por exemplo, com o PSD que está a acontecer isso, com o Chega também, quando vão tirar deputados aqui e acolá, está-se a assistir a um jogo também, que é um jogo um bocado sem pés nem cabeça, devo dizer, com o PS também com os seus problemas de propor, o secretário-geral propor um partido, um cabeça de lista, depois a distrital não quer, já aconteceu isso com o Álvaro Beleza, por exemplo. Está a acontecer uma coisa que é também a tal falta de critério, ou seja, tudo se resume depois em Lisboa a uns líderes que resolvem tudo o que se passa. Mandam em tudo? Pois, mas infelizmente. Acontece que tudo se resume a umas ordens de Lisboa, que depois, se encontrarem muita resistência local, podem desistir, mas depois também há uma coisa que se deve dizer. Esta troca de cadeiras, no fundo, está a haver uma troca de cadeiras. Em muitos pontos do país, com muitos partidos, está a haver uma troca de cadeiras. Eu acho isso muito mau. Porque, vamos ser claros, numa democracia representativa, com método proporcional de onde uma de duas, ou há uns defeitos, claro, mas a verdade é esta, a partir dos partidos deveriam preocupar-se com pessoas da região que fossem representativas, digamos, na região, mas do partido. O que está a acontecer é um bocado absurdo, porque ao mesmo tempo as pessoas são vícios que, aliás, vêm desde a monarquia, diga-se passagem, desde a monarquia parlamentar, em que havia deputados que iam para sítios, vinham de sítios, ninguém os conhecia lá. E acontece que isso sempre foi o problema que se põe em ciência política, chama-se isto o Estado de Partidos. O Estado de Partidos é isso. Mas devíamos ter evoluído para melhor, hein? Devíamos ter evoluído para melhor, claro. E acontece que... Mas isso será uma responsabilidade dos partidos. Sim. Naturalmente. Não, é uma responsabilidade nossa, porque deixamos este regime. Agora, acontece o seguinte, mas acontece uma coisa que é esta. Eu acho que este jogo de cadeiras é um jogo que permite que se aprofunde mais a crise. Eu dou o exemplo. Por exemplo, é sintoma de crise. Por acaso isto passa-se agora com o PSD, passou-se com o PSD, este caso aqui de Évora, que agora acabou, o Matias acabou de referir, não é? O cabeça de lista do Chega é um deputado do PSD que estava já nomeado para outra lista do PSD noutro sítio. Então o partido não sabia. Atenção, o Chega a fazer isso, é claro, é tática, faz parte da tática. Mas o partido não sabia, o PSD não sabia do que estava a acontecer. É como a questão do Maló, do deputado Maló, não é? Quer dizer, que foi eleito pelo Rui Rio, presidente do Rui Rio, depois vinha para o Chega, depois não sei o quê. São coisas estranhas que mostram que há muita falta de transparência nos partidos, dentro dos partidos e até de confiança dentro de fações dos partidos. E os partidos vão pensar nisto. Um partido tinha que ter a cabeça muito clara, qualquer partido tem que ter uma cabeça muito clara a esse nível. Porquê? Porque tem que saber distribuir as suas diversas fações e tendências que existem, e é legítimo que existem, até democrático que existam, deve distribuí-los de uma forma adequada. Curiosamente, onde eu vejo que há o que se passa com a iniciativa liberal, onde está a haver uma fuga enorme de candidatos para outros sítios,
onde saíram 40 e tal fundadores do partido nos últimos dias. Isso foi nos jornais. Eu li nos jornais que o Coutinho Figueiredo veio dizer que isso não tem importância nenhuma. Tem importância, tem. Para um partido que está a formar até tem muita importância. A Iniciativa Liberal pode pagar caro isto, por exemplo. Não sei os resultados, eu não sou especialista em sondagens. Mas queria dizer, só para terminar, só para dizer isto, que há, portanto, a meu ver, também um desnorte dos partidos. Claro que devo dizer que há 2 partidos onde isto acontece, mas isso também tem a ver com a sua pequenez. No LIVRE não acontece, porque o LIVRE é um partido pequenino. Não acontece no PCP, pela sua disciplina interna. E não acontece no Bloco de Esquerda, por uma razão muito simples, que é uma questão ideológica, porque o partido está muito localizado num certo ponto e, portanto, não tem problemas desse nível, em princípio, penso eu. Que eu saiba, não vi nada a esse respeito. O Bloco de Esquerda também já tem candidato aqui em Évora, não deixei essa referência e foi aqui uma falha de nota minha. Mas fica mas há essa crise nota. Da política, portanto, há uma crise do sistema. José Faustino, como é que vai ser esta corrida eleitoral no distrito de Évora, que só elege 3 deputados? Sim, eu não sei, vamos lá ver. E tem estas escolhas? Não, já há umas sondagens que davam a possibilidade do Chega a eleger um deputado. Sim, ser um do PS, um do PSD, outro do Chega, sim. Outras indicam... Um do PSD, outro do Chega. Agora outras indicam agora um do PSD, do PS e PC, CDU. CDU, pois. Por isso é que eu acho que o Chega também quer arriscar uma figura de mais... Mas será que estas figuras... mais peso, então, se calhar, as figuras locais terão alguma preponderância na escolha dos eleitores ou não? Não, eu acho que sim, isso tem, mas vamos lá ver. O problema que aqui está, eu acho que o mal da democracia, chamem-me lá como quiserem chamar, o professor Silvério Cunha, depois defende-me, se for preciso. Eu acho que o mal da nossa democracia são os partidos. Agora estou. Eu discordo. Eu sei que discorda, mas. Os partidos são precisos. Mas não são precisos para nada. Não chegam, não bastam. Melhor dizendo, não bastam. O problema é este. Porque se o senhor quiser, ou eu, ou o Matias, ser candidato, porque é que não podemos ser? Portanto, eu sou defensor que os cidadãos se possam defender em círculos uninominais. Não concordo com o círculo. É muito injusto. Não concordo com o círculo nacional, mas aceito como modo de transição. Agora. Por porque exemplo, o círculo de compensação. Sim, de compensação. Não concordo com o sistema alemão é bom, é o melhor. Mas aceito. O sistema alemão é o melhor. Diga. Os melhores é o sistema alemão. Metade pluralista, metade uninominal. Uninominal, é mais ou menos isso. Eu aceito isso como transição, está a ver? Mas como objetivo final não me parece que seja o melhor. Mas, se caminhamos para aí, eu aceito isso. Mas o problema aqui é o seguinte. Disseram-me, eu não sei se é verdade, se é mentira. Portanto, disseram-me, eu não sei. Disseram-me. Faz aqui uma certa diferença. Que no PSD, por exemplo, que foi dito o nome da Sónia e do... Como é que eles chamam? Do Francisco Figueira. Do Figueira. Que está nesta lista também. Os militantes cá na base, porque as regras são, quem decide é o Montenegro. O Montenegro que é lá do norte, de onde é que ele é? Aveiro. Da Aveiro e lá, não, é da outra Terriola, agora da Terriola não, lá de uma praia, agora de Espinho. De Espinho, que é de Espinho, então não conhece. Conhece os de lá, quem os conhece somos nós. Eu não, pronto, eu o Figueira não conheço, mas conheço a Sónia. Isto não é sistema. Eu peço desculpa de estar a usar o caso do PSD. Provavelmente o PS passou-se o mesmo, não sei. O PC tem um sistema de funcionamento diferente. Mas é um exemplo que eu estou aqui a dar. Então os militantes de Évora não têm capacidade para dizer qual dos dois é que querem. É preciso o Montenegro de Espinho escolher qual é que quer. Seguiu a lógica, naturalmente. A Sónia já fez um mandato, irá fazer outro, se for eleita. Tem lógica. Mas aquilo que o professor Silvério Cunha disse há bocado tem muito mais lógica, que é a sequência de um trabalho político feito e de um reconhecimento da população. Porque não vou agora avaliar se ela fez ou que se não fez, não, mas vamos admitir que sim. Tem um trabalho, agora é dar-lhe uma consequência. E, naturalmente, as pessoas que votaram nela votam muito mais satisfeitos e, eventualmente, têm novos eleitores. Portanto, isto é o que se devia passar normalmente numa democracia. Mas depende desde logo da vontade do candidato, neste caso dela. Depois, ou deles, dos outros casos. Depois, da vontade dos eleitores. Agora, o que é que nós temos? Temos, dos principais, dos mais conhecidos, o que é que temos? O Partido Socialista são locais. Muito bem, os do PSD também são.
Mas teve a assinatura do secretário-geral. No PS também teve. E foram os novos porque os velhos desistiram, porque o Patinho e o Capolas já têm idade de reforma e fizeram muito bem. Um grande abraço para eles. Fizeram muito bem, também estou nesse grupo dos reformados e fizeram muitíssimo bem. E todos os políticos assim fizessem. Temos de dar lugar aos novos, não é? Nas várias coisas. E apareceram a Cláudia, enfim, ela que me desculpe, não vai assim já muito para jovem, mas também não é uma rapariga muito velha e, portanto, também é uma boa candidata. Mas é gente nova, daqui, conhecidos, tudo certo. Mas eu acho que era dispensável ser o secretário-geral a nomear. E depois o Partido Comunista, que normalmente até funciona bem nestas coisas, é de brador aos céus para pescar. Foi sacrificar uma política que, lá está, seguindo outra vez o raciocínio do professor Silvério Cunha, tem um trabalho consequente na Assembleia da República, vem sacrificá-la em Évora, onde pode ser eleita. Mas pode não ser. O João Oliveira, que é da terra e tudo mais, perdeu as eleições cá. E tanto tem mérito que o próprio Partido Comunista, o partido dele, a coligação dele, a CDU, o põe como cabeça de lista e candidato nas europeias. E quer dizer, penso que ninguém, no seu perfeito juízo, diz que o João Oliveira não tem capacidade, não é uma pessoa qualificada politicamente. Quer dizer, gosta ou não se gosta. Portanto, isso está fora de questão. Agora, uma coisa é isso, outra coisa é aquilo que os eleitores dizem. Não é? Agora, como é que vem? Não tenho nada contra esta jovem deputada, nada, absolutamente nada. E é com toda a legitimidade. Eu preferia, com toda a franqueza, para não dar esta coisa dos paraquedistas e estas coisas todas, aqui no caso não há trafolhice nenhuma, mas noutros sítios há, como esse Maló e coisas por aí adiante, eu preferia que cada pessoa que quisesse candidatar-se arranjava um número de proponentes e propunha-se e a gente votava ou não votava nessa gente. Nesta revista ia cedo, com a proposta do professor Silvério Cunha, provisoriamente, para atingir o meu objetivo, cedo no tal círculo nacional para aproveitar os votos desperdiçados. Já estamos a 20 minutos do final do nosso programa, mas gostava que se pronunciassem sobre os diversos temas que ainda temos na agenda. Para já, os jornalistas que se juntaram num congresso que decorreu durante a passada semana. O jornalismo e os jornalistas têm sido a notícia também, por diversos problemas, questões que colocaram e trouxeram para a agenda mediática sobre o seu trabalho e a sua carreira, e terminam este congresso a aprovar uma moção que mandata o Sindicato dos Jornalistas a convocar uma greve geral e também a elaborar um caderno reivindicativo. Silvério Cunha, um protesto dos jornalistas, há aqui uma necessidade de defesa deste pilar da democracia, como se tem dito, e sabemos que é fundamental, a comunicação livre. Sim. O papel do jornalista é fundamental numa democracia sã. Sem isso não há democracia, como é evidente. E, portanto, os jornalistas são aqueles que escrevem nos órgãos de comunicação social e não aqueles que escrevem nas redes sociais. E são meras opiniões, que por vezes, aliás, nem são opiniões, são boatos, outras vezes são insultos. E, portanto, não há, digamos, está tudo fora do trabalho do jornalista. Os jornalistas são essenciais. Agora, o problema que se coloca é um bocado este. Claro, ser jornalista eu não sou, mas aqui estou perante dois jornalistas, mas posso dizer assim, acho que há confiança a dizer o seguinte: como qualquer profissão, há aquilo que recorre-se muito a um termo grego que vem de Aristóteles, vem da Grécia clássica, que é o ethos. Quer dizer, ser jornalista, como qualquer profissional, é preciso ter um ethos, isto é preciso ter uma espécie de mundividência que corresponda àquilo que cada um pensa ser a sua função verdadeira, inclusive da sua vocação, se puder ser. E acontece que o que se passa aqui, nestes casos que estão a ser colocados, é que portanto, um congresso, à partida, deve ser para pensar a questões de fundo dos jornalistas, não é? E do que se põe hoje no jornalismo em Portugal e talvez até na Europa e no mundo, não é? Porque há, de facto, grandes desafios hoje que se colocam aos jornalistas, sem dúvida nenhuma, e à comunicação social em geral. Agora, o Congresso mandatar o sindicato é uma coisa curiosa por uma razão, porque tudo isto também ao mesmo tempo foi desencadeado pelo problema do Global Média.
E, embora eu pense que deva haver, no fundo, digamos, muitos outros problemas relacionados com jornalistas e, portanto, calculo que haja muitos problemas profissionais. O que é ser jornalista hoje? O que é a profissão em si? O que é realmente o desempenho? Há aqui uma questão interessante que o Matias agora na pergunta está envolvido na pergunta do Matias, que é: ser jornalista é ter autoconsciência de qualquer coisa. Qualquer profissão tem que ter isso. Um médico tem que ter isso, um professor tem que ter isso, um bombeiro tem que ter isso, um polícia tem que ter isso. Que é a autoconsciência profissional que dá sentido ao seu desempenho profissional, de acordo com as normas que regem a profissão. Ora bem, acontece que o Congresso deve ser para debater as grandes questões que se colocam, os grandes desafios que se colocam. O sindicato serve mais para defender os interesses concretos dos jornalistas em casos concretos. Ora bom, eu não sei se ao mesmo tempo, quando um Congresso delega no sindicato uma espécie de reivindicação geral, eu acho que, eu para ser franco, não sei, não estou a ver bem, digamos assim, que a articulação seja, eu compreendo a articulação por razões óbvias, mas razões de comunicação, digamos assim, de transferência, porque no fundo muitos sindicatos são jornalistas, estão no Congresso, etc. Mas, digamos, são coisas diferentes, a meu ver, são coisas diferentes. O sindicato preocupa-se com questões concretas, laborais e, evidentemente, profissionais. O Congresso dedica-se a outra coisa, que é tal mundo de evidência e autoconsciência do papel do jornalista numa sociedade nova, tecnológica, democrática, etc. Portanto, eu sinceramente preferia que fosse o sindicato, mas agora é uma opinião minha, pronto, é assim, preferia que fosse o sindicato a dizer: nós temos reivindicações enquanto jornalistas. Nisto, naquele ponto, ou naquele setor, porque há jornalistas de muitos setores, não é? Da comunicação. Depende, certamente. Eu julgo que um jornalista de uma televisão terá interesses e tem reivindicações eventualmente diferentes e outras comuns relativamente a um jornalista da rádio ou um jornalista de um jornal, por exemplo. Agora, eu acho que o Congresso em si parece que tomou uma posição de força, quis tomar uma posição de força, delegando um sindicato aquilo que é um problema que se sente como uma ameaça aos verdadeiros jornalistas. Agora, eu não sei o que é que vai acontecer, sinceramente, porque aí sou franco, sou ignorante. José Faustino, um comentário ao que se passou neste Congresso e estas conclusões, esta particularmente? Não, eu acho que o Congresso dos jornalistas e todas as classes é bom que se faça, não é? Nada a opor, e penso que é sempre bom refletir sobre as coisas, e o jornalismo é uma coisa muito importante, porque é de facto a profissão que certifica a verdade das notícias, é aquela que produz notícias. Os outros não jornalistas não produzem notícias. Portanto, é aquilo que se falou, portanto, as redes sociais são uma comunicação pessoal, uma comunicação interpessoal, e a comunicação social é feita por jornalistas. Portanto, essa certificação devia ser certificado. Também acho que os órgãos de comunicação social deviam ser certificados, mas enfim, isso fica para outras coisas. De qualquer modo, e para não perder muito tempo, isto haveria muita coisa para dizer sobre isto, não é? Portanto, eu tenho a obrigação de ter muita coisa para dizer, mas o professor Silvério Cunha, ainda bem estando de fora, pôs o dedo na ferida. E ele tem inteira razão, porque aqui estão-se a confundir as coisas. Eu tenho dúvidas, tenho dúvidas, não tenho a certeza, que há ordens a mais em Portugal. O professor Augusto Santos Silva, quando era ministro da Tutela, diz que eu sou o culpado de não haver uma ordem dos jornalistas. Eu nunca recebi isso como se fosse uma medalha, não para me desprestigiar de nada. Não sei se fui, se não fui, mas não concordo com a ordem dos jornalistas de forma nenhuma, até porque é uma profissão livre, não requer requisitos especiais, nada disso. Requer, sobretudo, aquilo que se falou de ontologia, princípios e verdade e liberdade. Isso sim. Agora, fazia todo o sentido que deste Congresso pudesse sair uma associação para dar andamento àquilo que se discute, que o professor estava a falar, no Congresso. Questões deontológicas, questões de princípio, a liberalização da profissão em algumas coisas. Por exemplo, discutir se um jornalista pode ou não fazer a apresentação de um espetáculo. Por exemplo, estou a dar um caso concreto, não estou a inventar. Isto é ridículo. Mas qual é o problema? Qual é o problema? A ERC quer impediu-me a mim. Eu auto-impedi-me, não é? Como sou gerente da rádio, não posso ser diretor de informação. E eu passei o cargo. Isto é ridículo.
toda a gente me conhece, sabe perfeitamente que eu não confundo as coisas a mim e aos outros. Portanto, isto tem que ser de facto discutido, mas não no sentido do século XIX. Infelizmente, isso é uma crítica que eu faço. Discute-se muito ainda as coisas no século XIX. Nós estamos no século XXI e temos que começar a pensar no século XXII. Portanto, a profissão de jornalista deve manter a sua pureza de princípios deontológicos, tudo isso, de liberdade, etc, 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 de independência, tudo isso. Sou defensor completamente disso. Mas tem que se adaptar aos novos tempos. E como tal, os congressos são muito úteis e era muito útil que houvesse uma associação ou uma liga, uma coisa qualquer que seja chamar, para tratar destes assuntos deontológicos da classe. Isso eu acho que era uma grande reflexão, não é? De reflexão. Eu acho que era uma grande conquista, um grande avanço que se tinha feito no Congresso. Todavia, o sindicato dos jornalistas tem confundido as coisas. Tem aqui um bocado tem-se substituído, posso dizer de outra maneira, mas não sou capaz, tem-se substituído a esta associação que poderia haver ou uma eventual ordem. E ocupa as duas funções, o que está errado, porque depois tem ali uma entidade que é a Carteira Profissional de Jornalistas, a entidade que é a Comissão da Carteira, que atribui as carteiras, que também não é associação e que também não é ordem, porque antes as carteiras eram atribuídas pelo sindicato, isso deixou de existir. E o sindicato, como o professor disse, e muito bem, tem funções de questões de classe, de questões salariais, condições de trabalho, etc. Questões contratuais, em sede de contratação de trabalho. E não de outras que deviam ser feitas. Portanto, esta greve, digamos, sai uma decisão um bocado enviesada. Eu não digo nem que sim, nem que não. Mas, como nós dizíamos, o Matias de brincadeira perguntava, mas quais são as reivindicações? Portanto, uma greve porquê? O que é que se pretende? Se for a questão da global média, é pouco, não é? Portanto, é uma situação pontual de uma determinada coisa, com toda a franqueza e sem prejuízo da solidariedade com aquela gente, de forma nenhuma, na minha opinião, na minha modesta opinião, se justifica uma greve por causa de uma coisa dessas. Agora, por outro motivo qualquer, que eu também não estou a ver qual, com certeza que sim, eu serei o primeiro a alinhar nisso. Vamos ver, vamos aguardar, vamos ver. Mas eu estou em crer que não se vai fazer greve nenhuma e ninguém fica mal visto se ela não se fizer. Passamos aqui para a página internacional, são os últimos minutos do programa. Falamos dos Estados Unidos da América. Trump está numa cavalgada para a nomeação republicana. Apenas Nikki Haley, antiga embaixadora americana na ONU, no tempo de Trump, se mantém na corrida das primárias. Outros candidatos decretaram apoio a Trump. Silvério Cunha, também há sondagens, que isso já se falava há algum tempo, que dão vantagem de Trump nas intenções de voto relativamente a Biden, numa possível corrida e num possível confronto entre os dois. Será que Trump vai mesmo ser o próximo candidato republicano? Penso que sim, porque Trump, no fundo, Trump fez uma coisa inteligente neste sentido. Trump corresponde também aos tempos que correm. O Partido Republicano, e deve dizer-se que nos Estados Unidos sempre houve um núcleo muito forte da opinião pública americana, do eleitorado americano até, que sempre teve tendências trumpistas. Eu dou um exemplo curioso, porque as pessoas esquecem-se desse pormenor. Eu costumo sempre dizer, até nas minhas aulas, os Estados Unidos têm uma história fascinante, porque nos Estados Unidos, em 250 anos, já aconteceu tudo e mais alguma coisa. Por exemplo, já houve um partido populista de camponeses contra a banca, nos anos 90 do século XIX, 80 e 90, que chegou a ser que se manteve durante 17 anos esse partido, e que foi o terceiro partido americano. Portanto, já aconteceu, com um partido no Congresso. Portanto, já houve um caso desses, que é um caso curioso, que as pessoas já se esqueceram, que foi no século XIX. Um partido populista. Deve dizer-se que depois acabou e depois desvaneceu-se no ar. Portanto, acontece nos sistemas políticos muitas coisas dessas. Agora, o que é que sucede? É que eu julgo, de acordo com dados eleitorais, inclusivamente, que sempre houve um núcleo muito forte do eleitorado republicano e, portanto, americano também, calcula-se que em 25% do eleitorado, que sempre teve tendências populistas.
E, aliás, há um exemplo, que é um exemplo clássico de estudo, que foi o exemplo de Lyndon Johnson, que foi um dos presidentes que teve uma esmagadora maioria quando ganhou pelos democratas, nos anos 60, e que derrotou o Partido Republicano, liderado na altura por um senador, Barry Goldwater, que tinha ideias muito semelhantes a Trump, embora com uma linguagem com outro decoro, e acontece que ele foi vencido, mas houve um núcleo duro de 25% a 30% do eleitorado americano que lhe deu apoio. E na altura aquilo parecia o maior atraso do mundo. E deu-lhe, no entanto, o apoio. Portanto, os americanos, sempre na sociedade americana, isso, que se liga a muitas outras coisas. E acontece que, atualmente, a sociedade americana é uma sociedade que está muito em crise, apesar de ter grande desempenho de economia, o que mostra uma coisa curiosa, mostra que a economia não é tudo. O mundo das ideias, o mundo da evolução sobre, digamos, a forma como a sociedade age, as sensações, as percepções das pessoas contam muito, e acontece que Trump tornou cativo o Partido Republicano. O Partido Republicano já teve princípios. O Partido Republicano, é bom que os ouvintes, talvez muitos não saibam, é conhecido nos Estados Unidos pelo GOP, é o Grand Old Party, o grande velho partido. O Partido Republicano tem mais tradições do que o Partido Democrata. E era um grande partido, o presidente Lincoln era republicano. Ora, acontece que Trump tornou o Partido Republicano... Quase todos os grandes presidentes da história foram republicanos. Não, nem todos. Mas grandes, o Franklin Roosevelt foi democrata, não é? Sim, mas estou a dizer agora, o histórico. Sim, agora o Eisenhower foi republicano, por exemplo, etc. Agora, o que acontece é uma coisa, para terminar e para dizer isto, é que Trump deu uma narrativa diferente ao Partido Republicano. E acontece que o Partido Republicano não se emancipa disso, embora haja uma corrente minoritária do Partido Republicano que continua a reclamar os velhos valores republicanos. Mas esses não estão na corrida, porque Nick Haley é uma antiga aliada a Trump e tem um discurso que até é mais jovem. Portanto, o problema que se coloca é uma questão aí pessoal. Aí a Trump quer ser Trump. Trump quer ir até ao fim por ser Trump. Se ele pode ganhar a Biden ou não, depende muito de uma percepção que é esta. Se o eleitorado americano tiver medo que se volte a repetir qualquer coisa semelhante ao que aconteceu antes, Biden poderá ganhar. Agora, vai ser sempre muito taco a taco, e também é bom lembrar uma coisa: as eleições passadas de 20 foram eleições onde houve uma participação como nunca houve antes. Quase 160 milhões de eleitores votaram, que é uma coisa incrível. E acontece que eu estou convencido de que portanto, ambos os lados mobilizaram extraordinariamente o seu eleitorado. Agora, vamos ver se isso vai acontecer desta vez. José Faustino, um comentário a esta, para já, prévia corrida eleitoral americana. Estou de acordo com aquilo que o professor Silvério Cunha disse. Apenas dizer que estou convencido que aquela que foi embaixadora, a Nikki Haley, eu acho que ela está a preparar para futuros voos. E era interessante, é mais nova, como por exemplo do lado democrático também há outros, não é? Por exemplo, o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, mas não, portanto, que o candidato é o presidente. Mas é irónico serem duas pessoas muito idosas, chamarem-se velhos um ao outro e serem candidatos de uma nação que, curiosamente, ao contrário da Europa, é jovem. É jovem. Não, mas o ponto é que... Bem, é que essa tradição de presidentes idosos era só mesmo a Itália, mas já percebemos... Mas o problema aqui é que eu penso não haver dúvidas, de facto, penso que ela está a trabalhar por... Eu não sei porque simpatizo com a senhora, não sei, já quando ela era embaixadora na ONU, não tenho notícia de haver, digamos, espregar caixotes, quer dizer, sair da linha que devia ter, não é? Dentro da política, daquilo que devia defender. E os discursos dela também me parecem pacíficos dentro, naturalmente, do Partido Republicano. O Trump é um homem, eu peço coisa das pistolas, né? Dispara para todo lado, aquilo é uma coisa que não faz sentido absolutamente nenhum. E às vezes até se torna ridículo. E há uma outra coisa que eu acho muito estranho, já agora as conversas com o Master lembram-me aqui de uma coisa que eu acho muito estranho: não haver ninguém, se calhar ainda há de haver o Biden ou alguém dizer, Trump, uma coisa, não, você desculpa-me o termo, é um cagarola, você é um medroso, é um cobarde, porque você está a alinhar com o Trump, com um malandro que dá jeito, também dele. Difícil é estar deste lado. O lado da democracia é o lado mais frágil, não é o lado da ditadura e o lado do poder.
da China e do Putin e da Coreia do Norte e do Irão. Isso não é um lugar de mais fraco, isso é o mais forte. Já estou ao lado dos fortes, era um bardola. Deviam-no confrontar com isto. Porque ele apresenta-se ali como um grandão e não é coisa. A tendência tem sido, e há a percepção que ele poderá ganhar as eleições. E eu digo poderá, porque eu não estou tão certo dessa percepção. As eleições contra Trump. Contra Biden. Contra Biden. Mesmo as eleições, sim, no final. O professor Silvério Cunha põe aqui um bocadinho de algumas nuances e eu estou de acordo com ele. Nada está garantido e nada, a meu ver, não sei se era mais ou menos isso que eu interpretei. Nada nos garante que Trump vai ganhar as eleições. Nada. Do conflito da Ucrânia, a Ucrânia passa à defesa, luta contra o tempo e espera por apoio internacional. Entretanto, repetem-se os discursos sobre a preparação para a guerra. O mais recente é do chefe britânico, do exército britânico. Aqui em Portugal, será que andamos distraídos só com a política interna e não nos estamos a perceber do que é que está a acontecer? A pergunta é esta: o que é que está realmente a acontecer para que na Suécia, na Inglaterra, na Alemanha se esteja tanto a falar da preparação para a guerra? Da população para a guerra, não é a preparação de uma forma muito abstrata. Eu acho o seguinte, eu acho que, bem, deixa-me dizer então o que é que eu penso primeiro do geral e depois passar para... mesmo sintético, já passamos a nossa hora. É só para dizer uma coisa, eu acho que realmente a situação é grave neste momento, por muitas razões geopolíticas gerais, etc. E acho que está a haver um certo descambar da anarquia internacional que está a deixar de ter o mínimo de ordem possível. O que é sinal também de crise e de mudança de paradigma. Foi sempre assim e, portanto, infelizmente, historicamente foi sempre assim e sempre houve guerras, infelizmente. Agora a questão que se coloca toda a gente já percebeu que a questão da Ucrânia, no fundo, digamos, está, em certo sentido, se não houver uma modificação qualquer no terreno a sério, está a ficar um bocado nas mãos de Putin. E, portanto, eu penso que essa é uma questão que é um bocado perigosa por uma razão, porque ele pôs a questão nos termos em que quer. É bom lembrar que Zelensky está muito preocupado. E pelo estar muito preocupado é porque ele tem razões para estar preocupado. Agora, a questão que se coloca é um bocado esta. Agora, Portugal. Bem, Portugal nunca pensou no assunto porque nós nunca pensámos no assunto. Porque nós não pensamos nessas coisas. Pronto, que julgamos que neste jardim à beira-mar plantado nada acontece. O que sucede é isto, é que vai acontecer por uma razão, porque um novo conflito vai ser um conflito de grande, digamos, de grande ordenamento do sistema. E nessa altura, nós portugueses e nós Portugal, nós Península Ibérica, vamos ser confrontados com algumas escolhas que vão ter que ser feitas. E acontece que nós temos que estar, ou temos que estar do lado do direito internacional, ou temos que estar do lado das democracias, ou temos que estar do lado de qualquer coisa, ou temos que então inventar uma outra, porque não, é possível que não venha a haver terceiro lado. E nestes casos, o terceiro lado nunca é um lado que tenha qualquer hipótese. Portanto, vamos ter que fazer uma escolha. E sucede que em Portugal não haver preocupações dessas é sinal só de uma coisa: baixíssima cultura política na sociedade portuguesa. José Faustino, para concluir. Eu quero dizer que a Ucrânia já percebeu, e o seu presidente já percebeu o problema em que está metido. E mesmo com a incerteza nos Estados Unidos, não se sabe se Trump ganha, se não ganha, a questão no Congresso, tudo isso. E eu acho que está longe da guerra, está perdida. Putin não conta vitória. O que está a acontecer é uma coisa curiosa. E parece-me que vai haver melhor resposta de alguns países, sim, da Alemanha, da França, sim, dos Países Baixos, etc. Mas vai haver, diga? Da Suécia. Da Suécia, sim. Que a Hungria não quer que ande para a NATO agora? Que é o único país que vetou. Não, mas já. Não, isso foi a Turquia. A Hungria não quer. O Orban já mudou. Já Ah, apoia a Hungria. Não, já mudou. Porque o problema é este. Zelensky percebeu que tem que desenvolver a indústria da guerra. E a indústria da guerra é uma indústria como outra qualquer. E tem que a desenvolver internamente ou na Polónia, nos países periféricos. E os outros não se defendem sem invadidos. E Portugal também é prejudicado. Não é invadido, não sei. Estes totós é que não percebem nada disso. Mas o problema está em que na Ucrânia agora é preciso algum tempo
O resto é retórica, é conversa. Mas é preciso tempo para instalar a indústria a produzir armamento na Ucrânia. Mas demora tempo. Esta é a solução, mas está a ser feito. E vai ser iniciativa privada às empresas de armamento que vão fazer isso. Americanas e europeias e tudo isso. Que se vão instalar lá e os outros vão aproveitar. Se calhar a Hungria vai aproveitar esta oportunidade e muda de lado. E a Polónia e tudo isso. E, portanto, isto está aqui muito complicado. Em relação a Portugal, são totós. Completamente totós. Todos. Porque falar na saúde, falar no ensino, falar em tudo isso, certo, com certeza que sim. Fala-se pouco, apesar de tudo. São os totós também aí. Mas tem que se falar, também tem que se falar na Segurança Nacional, tem que se falar no Exército, tem que se falar nestas coisas. E o serviço militar obrigatório ou não, isso está na ordem do dia. Os militares e alguns comentadores têm querido meter isso na ordem do dia. Outra coisa que é importante que os partidos digam e que devia ser ponto de honra nas eleições. Não Chega diz isso. Tem a mania que é muito patriótico, que é mais à frente nessas coisas. Portugal deve passar a cumprir as cotas da NATO. A tal porcentagem do PIB de financiamento. Por dois motivos. O primeiro porque é necessário, o segundo para que Trump, se ganhar, espero que não, nunca tenha a desculpa de dizer que os países não cumpram aquilo que assinaram. E não lhe dê pretexto para ele sair da NATO. Bem, e nós é que temos mesmo de sair e já voltamos a um tempo um pouco mais passado, porque ultrapassamos bastante o nosso tempo. Voltamos de hoje a uma semana aqui à DNFM com José Faustino e Silvério Cunha, sempre sexta-feira às 18 horas para analisar as notícias dos últimos dias, sábado às 14 em dnfm.com, quando quiser. Tenha um bom fim de semana.